Fala pessoal, a paz do Senhor, tudo bem? Sou Fernando Águia, aqui da Águia Produções, vim passar um recadinho aqui rapidinho. Todas as mensagens que a gente posta aqui no portal Águia são gravações da Águia Produções. A gente não sai por aí pegando mensagem na internet e postando aqui. Então eu queria te pedir um favorzinho rapidinho para você deixar um like aqui que nos ajuda muito, compartilhar essa mensagem com alguém para abençoar mais vidas. Também deixa aqui um comentário falando de onde você está vendo esse vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal. Deus abençoe e boa mensagem para você. Atos 27. Quando foi decidido que navegássemos para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião chamado Júlio, da corte imperial, embarcando no navio Adramitino, que estava de partida para costear a Ásia. Fizemo-nos ao mar, indo conosco Aristarco, macedônio de Tessalônica. No dia seguinte, chegamos a Sidom, e Júlio, tratando Paulo com humanidade, permitiu-lhe ir ver os amigos e obter assistência. Partindo dali, navegamos sob a proteção de Chipre, por serem contrários ventos, e atravessando o mar ao longo da Cilícia e Panfilha, chegamos a Mirra, na Lícia. Achando ali o centurião, um navio de Alexandria, que estava de partida para a Itália, nele nos fez embarcar. Navegamos vagarosamente muitos dias, e tendo chegado com muita dificuldade de frente de Cnido, não nos sendo permitido prosseguir, por causa do vento contrário, navegamos sob a proteção de Creta, na altura de Salmona, costeando-a penosamente. Chegamos a um lugar chamado Bons Portos, do qual está a cidade de Laceia. Versículo 11 ao 13, para finalizar. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que a que Paulo dizia, não sendo o porto próprio para invernar. A maioria deles era de opinião que partisse dali para ver se podia chegar a Fênice e ali passar o inverno, visto ser um porto de Creta, o qual olhava para o nordeste e para o sudeste, soprando brandamente o vento sul, pensando eles ter alcançado o que desejavam. Levantaram âncora e foram costeando mais perto a ilha de Creta. Podeis assentar. Meus queridos e amados irmãos, a quarta e última viagem missionária do apóstolo Paulo, ela é muito impactante. Quando nós pensamos em um choque de realidade ministerial, a gente geralmente lê esse texto. Quando nós pensamos em um choque de realidade para a obra missionária, nós encontramos grandes verdades aqui nesse texto. Quando nós pensamos em um choque de realidade para a nossa juventude, nós encontramos algo profundo nesse texto. Quando nós pensamos em um choque de realidade para a nossa liderança de modo geral, de presbítero a pastor, o capítulo 27 de Atos é uma grande amostra. Essa última viagem do apóstolo Paulo, ela traz fortíssimas lições para as nossas vidas. Aprendemos profundamente dentro desse capítulo. Bem verdade que você precisa ler o capítulo 25 e o capítulo 26 para você entender o desfecho que fez com que Paulo fosse enviado para Roma.
O capítulo 25 e o capítulo 26 de Atos dos Apóstolos é uma mostra de uma perseguição. Paulo está enfrentando uma situação extremamente delicada. E essa decisão levou Festo, também o rei Agripa, a tentar salvar ou a proteger o apóstolo Paulo. Foi em vão. Paulo optou em ir para Roma, porque ele entendia, por ter dupla cidadania, ele era judeu, mas ele também tinha cidadania romana. Ele entendia que em Roma ele teria um tratamento ou um julgamento mais digno. Aqui começa no capítulo 27, então, o desfecho do capítulo 25 e do 26. Então, houve uma tentativa para segurar Paulo nas terras de Israel ou em Jerusalém, naquela redondeza. Porém, Paulo foi avisado: saia daqui, porque você vai morrer. As pessoas estão tentando te matar, tirar a sua vida. Em Roma, mesmo preso, você vai estar livre para pregar o evangelho. Convém que você fale com César. E Paulo tinha algumas cartas para ser escritas. As cartas da prisão foram exatamente escritas na prisão em Roma. Então se fez necessário. E aqui nós aprendemos o primeiro ponto, o primeiro destino, tanto para um diácono, tanto para um presbítero, tanto para um evangelista, tanto para um pastor. A saída. A saída se faz necessário. Mas Paulo tinha amigos, mas ele precisava sair dali. Mas Paulo tinha parente, mas ele precisava sair dali. Mas já tinha uma igreja consolidada, mas ele precisava sair dali. A saída é algo importante. Nós precisamos entender que em determinado momento a saída se faz necessário. Aqui está o apóstolo Paulo diante dessa situação. Era importante que ele fosse até Roma, até o imperador. O barco era bom, um grande navio, a tripulação de 276 pessoas. O marinheiro conhecia muito bem aquela rota. Então, Paulo estava diante de uma situação um tanto cômoda. Júlio, ele era alguém que tinha um grande respeito e consideração a Paulo e fez de tudo para ajudá-lo naquela viagem. Então, estamos diante de algo que nos chama a atenção: a necessidade da saída. Às vezes, você insiste em um determinado lugar e isso está te fazendo mal. O seu ministério está sendo comprometido. Talvez você poderia render muito mais como um professor de uma escola dominical, poderia render muito mais como um líder de mocidade, se não estivesse exatamente dentro de um ambiente tóxico aonde você está. Morando em cima de um lote tóxico como você está. Passando por grandes lutas, pressões. Você sai dessa casa, de cima desse lote tóxico e vai para a igreja. Chega na igreja que te espera um conjunto de mocidade. Uma escola dominical com 30 alunos esperando o máximo de você. Só que você está num ambiente tóxico, morando num ambiente extremamente pesado, que não contribui em nada para você fazer o melhor na congregação por aqueles irmãos. Era necessário que Paulo saísse, e eu preciso entender que em determinados momentos é necessário sair de determinados lugares. Eu aceitei Jesus com 13 anos de idade. Ao longo da minha vida foram muitos sofrimentos, eu já dei vários testemunhos sobre a minha vida. Eu deixei o Nordeste com 19 anos de idade, recém-chegado no Barreiro. Cheguei com a cara e a coragem, sem pai, sem mãe, sem ninguém. Quem olhava para mim dizia: esse menino dificilmente vai sobreviver aqui em Belo Horizonte, em Minas Gerais. Mas quando Deus manda você sair de um determinado lugar, você tem que obedecer. Eu obedeci à voz de Deus
eu deixei o Nordeste, saí de lá com a cara e a coragem, com a carta de recomendação na mão. Cheguei no Barreiro, dei de cara com o pastor Paulo Cruz. Pastor Paulo Cruz me deu todo apoio no Barreiro. Fui acolhido pelo Círculo de Oração. Nunca passei fome, nunca roubei. Não sei o que é delegacia, não sei o que é roubar. Deus cuidou de mim. Quando Deus diz, saia, vai para lá, porque eu vou te dar vitória, pode ir, irmão, que Deus vai te dar vitória. Às vezes a saída se faz necessário. Você está em uma empresa, o ambiente é tóxico demais, e você, como um dirigente, sendo humilhado, sendo pisoteado, e você sai daquela empresa com a cabeça a mil, e à noite você tem o quê? Um culto de ensino para ministrar na congregação. E você chega na congregação com a sua cabeça a mil, e diante de você uma plateia de 30, de 40, de 60, de 80, de 100, 150 pessoas, esperando de você algo. Às vezes, irmãos, nós precisamos nos posicionar. Muitas pessoas, e Agripa fez de tudo para segurar Paulo. Ali ele chegou a dizer, eu posso proteger ou defender Paulo. Mas Deus falou com ele, não, Paulo, seus dias acabaram aqui, vá para Roma, eu quero você lá. Então eu estou dizendo que a saída se faz necessária. Talvez Deus vai ter que mexer com algumas pessoas aqui. Talvez Deus vai ter que tirar você de algum lugar para você ser um professor de escola dominical melhor. Talvez Deus vai ter que tirar você de algum lugar para você ser um professor de escola, um líder de mocidade, uma dirigente de círculo de oração melhor. Essa mudança que vai acontecer na vida de Paulo, ela é necessária. Tem mudanças na nossa vida que se faz necessário. Se afastar de determinadas amizades perigosas se faz necessário. Abandonar redes sociais que na maioria das vezes nos traz grandes prejuízos e prejudica tanto a nossa igreja se faz necessário. Quando lemos o Salmo da Juventude, o Salmo 1, a Bíblia diz ali, bem-aventurado ou feliz o varão que não anda segundo o conselho de ímpio, não se detém em caminho de pecadores, também não se assenta em roda de escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto à corrente de água, na qual vai dar seu fruto nas estações próprias. As suas folhas não murcham e não caem, e tudo quanto ele fizer, certamente ele prosperará, 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 prosperará. Então estamos dentro da vontade de Deus. Bacana. Ah, pastor Gonzaga, então você deixou o Nordeste no centro da vontade de Deus? Sim. Então a sua vida até aqui hoje com 52 anos, sua vida foi mar de rosa, maravilha? Não, irmão. Enfrentei naufrágio. Enfrentei tempestades. Enfrentei situações adversas. É exatamente isso que o texto vai nos ensinar. Que mesmo você no centro da vontade de Deus, você vai enfrentar tempestade, ventos contrários. Que mesmo no centro da vontade de Deus, você vai se deparar com oposições, com críticas, com levantes, com açoites, com falatórios. Mesmo você no centro da vontade de Deus. E aqui, eles saem. Que bom. Então, saíram. Rumo ao destino. Roma.
Era da vontade de Deus. Paulo, então, está partindo. Então, eles tinham uma saída e tinham um objetivo, tinham um destino, que era exatamente Roma. Eles estão sendo agora dirigidos por um capitão que conhece muito bem a rota. O barco, como falei, é um barco cargueiro. Ele carrega valores, ele carrega valores, cargas preciosas. Tem trigo, tem mercadorias valiosíssimas dentro dessa grande embarcação. Preste atenção. Sinta você dentro dessa embarcação agora. Paulo está dentro de uma embarcação, de uma tripulação de 276 pessoas. Essa embarcação leva uma carga valiosíssima, preciosa. Ele está dentro dela. Tudo ia bem. Só que de repente, os ventos contrários impedem que o barco ou que o navio tome uma velocidade a mais. E com muita dificuldade, eles chegam até um certo porto de Creta. Com muita dificuldade. Às vezes, eu quero uma velocidade na congregação e não consigo. Às vezes, eu quero um avanço, uma melhoria rápida, uma resposta rápida na congregação, e essa resposta não vem como eu imagino. Porque surgem alguns ventos contrários, alguns contratempos, algumas coisas que vão impedindo. E quando isso acontece, Deus está dizendo: calma ali, vou preparar um porto, um local para você parar esse barco, refazer as energias. O inverno está chegando e você vai precisar de se posicionar, de se reorganizar essa viagem. Então, ir para Roma era uma vontade de Deus, mas aquele não era o momento exato para a viagem. Era o inverno. E Paulo tentou advertir dizendo: vejo que essa viagem ela será muito perigosa para o navio, para a carga e para a nossa vida. 3 coisas Paulo menciona. Veja que em nenhum momento ele está dizendo que o navio não é importante. Ele está dizendo que o navio é importante e que se deve preservar o navio. Veja que em nenhum momento ele está dizendo que a carga é descartável, que não tem valor. Ele está dizendo: precisamos tomar cuidado, que a carga, ela corre risco. Mas vejam que no final ele diz: as nossas vidas também correm risco. Então, está em ameaça o navio, a carga e as vidas. Em determinado momento, minha vida não corre risco nenhum dentro do ministério. Nenhum. Só que às vezes as cargas estão correndo risco. Ou às vezes o próprio barco está correndo risco. E para salvar esse barco é necessário que quem está dentro dele faça alguma coisa. Às vezes a escola dominical está correndo um risco muito grande, uma ameaça tremenda. É necessário que a gente venha unir força e contar de um por um. Meu Deus, cadê o relatório aqui da classe do jovem? O relatório da classe das irmãs? Cadê o relatório? Superintendente, vamos sentar aqui, vamos avaliar o que está acontecendo com a carga. O que está acontecendo com a carga? Cadê a carga? Cadê os valores? Cadê as pessoas? Cadê as crianças? Onde estão? É importante que os Paulos se levantem nesse momento, porque precisamos salvar essa embarcação em nome de Jesus. Uma embarcação sobre ameaça. Nós, pastores, estamos dirigindo igreja sobre ameaça. Igrejas ameaçadas 24 horas. Uma liderança de jovem
que luta incansavelmente para segurar uma juventude que é ameaçada 24 horas aí fora. Ontem no Laranjeira, a irmã que ministrou, ela falou que a igreja tem Ana, que cuida das crianças. Mas lá fora tem um Ofni, Finéias, que não está nem aí, ó, e está pronto para profanar a casa de Deus. E na maioria das vezes é isso. Tem Ana aqui dentro para cuidar do Samuel, mas lá fora tem os Ofni e Finéias, na sala de aula, doutrinando o seu filho. O professor da escola dominical fica 40 minutos com o teu filho, no máximo 40 minutos. O teu filho fica um dia inteiro numa sala de aula. Ele fica 5 dias dentro de uma sala de aula, ouvindo todo tipo de informação que não tem nada a ver com a palavra. Percebam vocês que essa carga está sendo ameaçada. Se alguém não fizer alguma coisa, vamos perder essa carga. Os casamentos estão, cada dia que passa, afundados em crise. O desejo de suicídio, que era uma coisa lá fora para os mundanos, invadiu de uma forma tremenda o meio evangélico. Quando eu olho para os meus 3 filhos, eu sempre falo isso. É uma conquista muito grande para mim. E por isso que eu tenho uma paixão profunda pelo Laranjeiras. Porque as irmãs do Laranjeiras, elas acolheram os meus 3 filhos de uma forma que vocês não têm ideia como aquela igreja abraçou os meus 3 filhos. Gabriel, Samuel e Raquel, eles viveram aqui no bairro do Petrópolis coisas que eu não desejo para ninguém. O Gabriel, meu filho, segurou a mãe numa poça de sangue, toda fuzilada de bala. A mãe dos meus filhos morreu da pior forma possível. A Rede Globo entrou dentro daquele apartamento, teve dificuldade para entrar nos cômodos. A Record lá fazendo a filmagem, inacreditável. Uma mãe de família morrer dentro de casa, na frente da mãe dos 3 filhos, caída entre o fogão e entre a geladeira. Quem olhava para mim dizia, é o fim. Esse filho do pastor Gonzaga nunca mais vai ter força para carregar uma Bíblia. Esses meninos nunca mais pisam os pés dentro de uma igreja. Nunca mais vão tomar uma ceia. Vai lá no Laranjeira para você ver. Vai lá para você ver. Vai lá no Laranjeira para você ver. Gabriel, Samuel e Raquel estão lá adorando a Deus. Eu digo para Satanás, Satanás, você bem que quis, mas a minha carga foi preservada. Deus preservou a minha carga. Deus preservou. Deus preservou. Ameaças vêm. Ameaças batem a nossa porta. Ameaças vêm, tenta nos destruir, mas olha aqui, irmãos, quem chamou é fiel para nos dar a vitória, quem chamou é fiel para nos sustentar, quem chamou é fiel para sustentar em nossas mãos. Eles param em um porto, porque era inverno, não era o momento apropriado. Preste bem atenção, momento apropriado. Repita comigo, momento apropriado. Só as irmãs. Só os homens. Toda a igreja. Presta bem atenção nisso. O momento apropriado.
o momento apropriado. Eu quero fazer coisas. Bem, o momento é apropriado? O momento é apropriado? Eu quero fazer uma alteração aqui. O momento é apropriado? Eu preciso saber. Eu vou sair, eu vou tomar essa decisão. O momento é apropriado? A Bíblia diz que eles param em Creta, porque tiveram muita dificuldade por causa dos ventos contrários. Só que quando chegou em Creta, eles levantaram a cabeça e viram a cidade de Fênice, lá na frente. E disseram, não, Bons Portos aqui é um porto muito simples. Não tem um boteco, uma adega boa para a gente beber. Naquele tempo tinha aquelas casas de meretriz, tinha toda aquela farra que os marinheiros gostavam. E lá em Bons Portos não tinha nada disso. Tem um outro porto mais atrativo lá na frente. Vamos deixar isso aqui, que é muito simples, e vamos para aquele outro porto de lá, que é mais atraente. Mas Paulo está dizendo, não sai daqui não. Não sai daqui não, porque eu vejo muita dificuldade se sairmos daqui para lá. Mas a Bíblia diz que eles deram mais ouvido ao chefe, ao piloto do navio, do que o que Paulo dizia. Preste bem atenção. Aquela tripulação, ela foi convencida por homens que tinham habilidade e conhecimento. Aquela tripulação não aderiu à voz de Deus através da boca do apóstolo Paulo. O maior problema hoje, irmão, que está acontecendo conosco, é que tem muita gente com técnica convencendo o nosso povo. Tem muita gente com técnica hoje, convencendo o nosso povo. Tem pessoas que treinam. Tem muitos coaches hoje treinando, se preparando para isso. Técnicas. O apóstolo Paulo, ele diz, não saia. Mas a Bíblia diz que todos aqueles homens foram unânimes e deram mais ouvido ao que o piloto dizia do que o que Paulo dizia. É uma reflexão para mim como pastor. Porque na maioria das vezes, eu desprezo os meus amigos. Olha aqui essa plateia. Todos que estão aqui, pastores, homens íntegros, excepcionais pregadores, para pregar em qualquer festividade. Homens que estão com a gente, que participam de escola dominical. Homens que estão nos cultos de oração, de doutrina. E às vezes nós desprezamos esses homens e corremos atrás de um grupinho que está por aí, com agenda de dezembro a dezembro. Homens que não têm tempo de vir à escola dominical nenhuma. Homens que nem culto de ceia, eles aparecem para participar de ceia, porque não tem tempo. Nós desprezamos a voz de Deus através de Paulo e ficamos assediados pelo comandante do navio. A Bíblia diz que desprezaram o conselho de Paulo e se apegaram à habilidade do maestro ou do dono do navio. Estamos diante dessa plateia hoje. Da plateia que é assediada pelo conhecimento. O conhecimento humano. Chegou um cidadão aí, está trazendo um movimento. Nossa, agora eu tive encontro com Deus. Subi uma montanha, participei de um evento. Sou agora dos legendários, agora tive uma experiência, subi a montanha, paguei R$2.000, participei de um evento. E aí, qual foi o texto? Não posso contar porque é segredo, não posso falar nada, tenho que me resguardar. Mas como segredo, moço? O que Jesus faz não é para falar, não, é um trabalho à parte, você tem que participar para você ver como é que é. Estamos vivendo um momento difícil. Tudo que a Assembleia fez
nesses mais de 100 anos de história, não tem validade então? Tudo que essas igrejas batistas, presbiterianas, Deus é amor, tudo que essas igrejas sérias plantaram nesse Brasil ao longo desses anos, então não vale nada agora. Apareceu um grupo aí agora que está subindo montanha, onde as pessoas pagam para ter encontro com Deus. Mas eu louvo a Jesus, porque aqui na Assembleia de Deus, você não precisa pagar nada. Você vai ter um encontro com Jesus aqui. Você vai receber a palavra, vai receber a unção, vai receber a graça e vai receber o poder de Deus para a sua vida. Vá lá ao Teresópolis, o pastor Merindo está lá, é um homem de Deus com a palavra para o seu coração. Vai lá no São João, os irmãos estão lá no São João, com a palavra de Deus para bombardear o seu coração. Eu fui no sábado na Vila Cristina, saí de lá com a minha esposa feliz, pulando, vibrando, porque Deus sacudiu o Vila Cristina de uma forma tremenda. Nós temos homens e mulheres aqui, cheios do Espírito Santo, que prega com autoridade a palavra de Deus. Não despreze os Paulos que Deus colocou aqui dentro desse ministério. Não despreze. Eles saíram, desprezaram. Quando lemos a palavra do Senhor em Lucas, no capítulo 5, encontramos algo tremendo. Uma pesca maravilhosa. Em Genezaré, a Bíblia Sagrada nos fala que tinha 2 barcos. Estava todo mundo vazio. Ninguém tinha nada ali. Jesus chegou na beira da praia e entrou em um dos barcos. Em um dos barcos, para pregar a palavra. Ministrou a palavra e no final ele disse: ide ao mar para pescar. E Pedro olhou e falou: olha, trabalhei a noite inteira, não apanhei nada, mas como tu estás mandando, eu vou lançar a rede. Irmão, preste bem atenção. A obediência é algo sério. A obediência é algo sério. Em nenhum momento Pedro chegou pedindo a Jesus alguma coisa. Jesus sabia da necessidade dele. Jesus entrou nos 2 barcos ou em um barco? Em um. Jesus entrou em um barco, mas resolveu o problema dos 2. Jesus entrou em um e resolveu o problema dos 2. O seu filho não está orando tanto, mas você está orando. E por causa da sua oração, Deus está abençoando você e está abençoando o seu filho de lá. A obediência, ela é algo importante. Não saia da obediência. Continue na obediência. A Bíblia diz que eles saíram. E quando saíram, se levantou uma grande tempestade. Uma tempestade pesada. Eu estou dizendo que a tempestade que nós podemos evitar. Repita comigo. A tempestade que eu posso evitar. Irmão, tem tempestade que você pode evitar. Tem tempestade que você pode evitar. Tem tempestade que nós podemos evitar. Hoje eu conversava com o meu líder de mocidade, o Mário, falei: Mário, vamos tomar essa decisão, essa, eu acho mais acertada, acho melhor a gente agir assim, vamos fazer assim. Pastor, é isso mesmo, vamos agir assim, dessa forma. Irmão, estamos vivendo esse momento. Não dá para errar, não podemos errar. O momento requer de nós uma tomada de posição. Há tempestades que podem ser evitadas. Há juros que você pode evitar de pagar ele. Para que você vai fazer dívida agora? Existem coisas que nós podemos evitar. Confusões que a gente pode sair fora dela. Desgastes que você pode sair fora dele.
Tem coisas, irmãos, que nós podemos evitar. Tem coisas que nós podemos evitar. Procure ser mais sincero, ser mais verdadeiro, ser mais quebrantado. As pessoas não esperam ou não querem muita coisa. As pessoas querem de nós uma atitude. Eu falei isso hoje. Ontem terminou o culto, as pessoas não foram embora. E eu falei, não é possível, meu Deus. O irmão Pedro, os demais irmãos do Laranjeira querendo fechar a igreja. E os irmãos sentados, comendo, se alimentando. E quando tinha comida, ninguém saía da igreja. Feliz, alegre, um olhando para o outro. As irmãs rindo, contando casos. Ó, Gislane, comendo e feliz. Eu falei, Mário, a igreja está carente, Mário. A igreja está carente, Mário. Olha como as pessoas não têm espaço em casa para conversar. Você faz uma coisa simples dentro da igreja, as pessoas ficam felizes, elas ficam argumentando, conversando. Um irmão vai conversando com o outro, um jovem bate um papo com o outro e fica naquela comunhão, naquela koinonia. Em muitos lares, em muitas casas, as pessoas não têm mais isso. Não tem mais contato, mais diálogo. Você faz uma coisa simples dentro da igreja, as pessoas ficam felizes. Fica feliz, fica contente. Ao seu celular depois dispara de mensagem. Ô pastor, estava ótima a comida, estava ótimo. Mas que maravilha, que bênção, que delícia a comida, que delícia o caldo, que delícia. E o povo feliz. Você não deu ouro, você fez uma coisa simples, mas você fez com o coração e as pessoas entenderam. Irmão, na maioria das vezes, nós achamos que precisamos fazer coisas muito grandes para chamar a atenção da igreja. A igreja não precisa, irmão. Você faz o básico, o poderoso quem faz é Deus, irmão. Você faz o básico. Você faz uma escola dominical com um cafezinho, com um pão lá, com alguma coisinha básica com os irmãos da escola dominical. Você dá um abraço no povo. Você deixa o púlpito, tira o terno, pega a bandeja. Pastor Neemias conhece muito bem como era o pastor Anselmo. Se chegar na casa do pastor Anselmo, ele fazia o prato, trazia o prato para a gente, não era? Trazia o prato, tinha um prazer de servir os obreiros dele. Em Nova Lima, o pastor Paulo Cruz me orientou muito. Sempre na igreja, serve o povo. Se sobrar alguma coisa no final, você pega alguma coisa para você. O povo gosta de ver o pastor no meio deles, servindo uma água, um café, alguma coisa. E às vezes, irmãos, é o mínimo. Mas as pessoas que recebem um pão, uma água, um caldozinho de feijão, de mandioca num frio desse, depois de um culto, pela mão do pastor, ele fica numa alegria tão grande, numa satisfação tão grande. Uma coisa simples, mas que toca a pessoa. É aquela irmã que fez aniversário e você chama no dia aqui e ora por ela aqui, bate parabéns no final, ela sai feliz. Meu Deus, os irmãos bateu parabéns para mim. Uma coisa simples. Uma coisa tão simples. Mas simples para mim. Para aquela irmã é tudo que ela tinha. Ela só tem a igreja. Ela só tem a igreja para fazer um culto e uma oração por ela. Não abandone o lugar que Deus te colocou. Não saia do lugar que Deus te colocou. Deus te colocou aqui, fique firme aqui. A tempestade que nós podemos evitar. Tem muita gente promovendo divisão. Tem muita gente aí promovendo baderna, gritos, guerras, difamações. Sai fora, povo meu. Não entra nisso não, meu irmão. Fica firme na presença de Jesus, que o Senhor está do nosso lado para nos dar a vitória. Eles tentaram salvar o navio. No meio da tempestade, perderam a direção. Para que lado nós vamos remar? Não sei. Escureceu tudo. Fechou-se o tempo. Estão muito tempo trabalhando. A Bíblia fala que no 14º dia. Gente, 14 dias de batalha. A Bíblia diz que Paulo admoestou ele dizendo: varões, o que está acontecendo aqui
podia ter sido evitado se você tivesse me ouvido lá em Creta. Agora temos que comer, temos que nos alimentar, precisamos de vigor. Em relação a esse grande navio, fique tranquilo, porque esse navio agora está condenado. Repita comigo: condenado. Condenado. Acabou. Esse navio agora, ele está condenado. Veja vocês, que enquanto estava na obediência em Creta, Paulo disse: olha, eu estou vendo problema para o navio, para a carga e para a nossa vida. Até aqui não tem condenação. Mas no momento que ele desobedece e entra numa linha de colisão, numa linha de batalha contra a vontade de Deus, Paulo agora diz: o navio agora está condenado. O navio agora está condenado. Acabou. Temos que comer, se alimentar. Mas não precisa ficar preocupado não. Que o Deus a quem eu sirvo enviou um anjo para falar comigo. E o anjo do Senhor falou comigo que eu vou até Roma para falar com o grande imperador César. Deus falou comigo: ninguém aqui vai morrer. Ninguém vai morrer. Bendito seja o nome do Senhor. Tem muitos profetas da morte por aí, profetizando morte, profetizando ruína, profetizando queda, mas glorificado seja o nome do Senhor. Ainda tem os Paulo, que ainda diz: ninguém vai morrer, aqui ninguém vai morrer, aqui ninguém vai morrer, aqui ninguém vai morrer. Bendito seja o nome do Senhor. Aí você rema de um lado, rema do outro, peleja, luta, sacrifica. Aí a Bíblia diz: para, você agora tem que comer. Não precisava ficar tanto tempo sem comer. Olha quantas noites sem dormir, irmão. Tudo isso podia ter sido evitado. A gente encontra obreiros que dá dó de ver. Colegas que dá dó de ver. Pessoas em situação que dá dó de ver. Não quiseram obedecer a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é muito importante para nossas vidas. Após isso, fizeram de tudo para salvar o barco. Lançaram a carga no mar. Lançaram a carga onde? No mar. Desceram os instrumentos para tentar fixar o barco no mar. Tudo o que eles puderam fazer para tentar salvar o barco foi em vão. A expectativa agora era tentar salvar o navio. Queriam a todo custo salvar o navio. Por fim, para tentar aliviar mais ainda, pegaram coisas que eram do próprio navio e jogaram no mar, para tentar aliviar o peso do navio. Irmãos, estamos falando de cargas valiosas jogadas no mar. E aqui eu, como pastor, tenho que me policiar naquilo que eu falo, naquilo que eu realizo, na minha postura, conduta. Porque dependendo do que eu vou fazer, eu vou jogar uma carga valiosíssima no mar. O momento agora é de tentar salvar algumas cargas. Preciosa, valiosa. E a Bíblia Sagrada é bem clara. Cargas valiosa jogada no mar. Jogada no mar. Para tentar salvar o navio. E assim estamos, nós, fazendo de tudo para salvar o navio, mas chega uma hora que Deus diz: não! O navio já está condenado. Não se preocupe mais com o navio. Vocês têm que se preocupar com a vida de vocês. Chega uma hora que você que é pai, você tem que esquecer
os investimentos materiais, o sítio, a fazenda. Chega um momento, meu irmão, que você tem que se concentrar na sua família, nos seus filhos. Eles tentaram salvar o grande navio, esqueceram das vidas e chegaram a um ponto de forjar a saída do navio. Os marinheiros resolveram descer um bote para tentar salvar. E Paulo disse: vocês só serão salvos se permanecer no navio. Não abandone o navio, não abandone o barco. Tem muita gente tentando abandonar o barco. Enquanto o barco proporcionava para ele vantagens, ele estava dentro do barco. No momento em que o barco não oferecia mais vantagem, aí agora ele quer pular fora do barco. Mas a ordem de Deus nessa noite é: não abandone o barco. Calabanda Xandaraia. Aleluia. 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 Não demora muito. O barco, aquele grande barco, ele bate numa montanha de areia. E agora ele começa a receber pancada, mais pancada. E de repente, alguém olha e diz: não, esses presos têm que morrer. Essa tripulação tem que morrer. Já que vamos perder o barco, vamos matar eles também. Olha que pensamento diabólico. Já que estamos perdendo o barco, vamos matar a tripulação também. Aí Júlio se colocou de pé e diz: não, que a Bíblia diz que a intenção de Júlio era proteger Paulo. Não! Deixa aquelas pessoas que sabem nadar saltar e sair nadando até a ilha. E aqueles que não sabem nadar, que se agarre a algum pedacinho dos destroços e que salve também a sua vida. Tem hora que só resta um caquinho de madeira para você se segurar nele. Tem hora que você ora de um lado para o outro e diz: meu Deus, o que é isso? Quando eu estava na mineração, que o meu supervisor falou: você não entra para o córrego do Feijão, fica na Itamina. Eu falei: que coisa! Eu trabalhando aqui, o camarada me manda para o outro lado da mina. Fiquei nervoso com ele, chateado, sem eu entender que no outro dia uma tragédia ia acontecer na mineração. Eu nervoso, não é possível. Agora que era o momento de eu trabalhar, ganhar meu dinheiro, o cara me tira da área da Vale e me manda para outra área de rejeito. Fiquei triste. No outro dia, hora de meio-dia, estou vendo umas explosão. Eu falei: não é possível. O pessoal nem ligou a sirene para dizer para a gente que ia ter detonação. Eu não entendi nada. E de repente estamos vendo uns barulhos estranhos, helicóptero. E de repente chega a informação: Gonzaga, a barragem lá na Vale desabou. Matou todo mundo. Falei: o quê? Sério? Liga aí na Itatiaia, com pouco o pastor Egídio me liga. Pastor Gonzaga. Eu falei: o que foi, pastor Egídio? Está acontecendo isso, isso e isso. Eu falei: eu estou aqui do outro lado, não estou entendendo ainda. Aí foi que a gente veio entender. Preste atenção. Deus está trabalhando, irmão. Deus está trabalhando. Deus está trabalhando para te dar livramento. Eu vi caixões chegando na igreja de Sarzedo apenas com a perna do porteiro da igreja. E a irmã chorando em cima do caixão, dizendo: glória a Deus que por ao menos acharam a perna do meu marido para eu enterrar. Eu estou aqui, irmão, para te dizer uma coisa: eu sou um sobrevivente. Passei por lutas e por grandes desafios, mas até aqui me ajudou o Senhor. Até aqui me ajudou o Senhor. Até aqui me ajudou o Senhor. Fiquemos de pé. Calamanda, xaramandara, calamandaraia.
Ricandaramanda Charamandaraya, Ricalabandaramanda Charamandaraya, Ricalamandaramanda Charamandaraya, Ricalabalabalabalabalabalaya, Ricalamandaramanda Charamandaraya, Ricalamandaramandaraia. Aleluia, 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 aleluia. Você está em alto mar, você está em alto mar. O barco pode até quebrar, mas a tua vida vai ser salva. A tua vida vai ser salva, porque Deus tem projeto. Deus tem projeto. Deus tem projeto. Deus tem projeto. Deus enche de graça, enche de vitória, cada cooperador, cada auxiliar, cada diácono. Meu Pai, não é tempo de parar, é tempo de avançar. Fortalece esses obreiros, Senhor, fortalece esse ministério, Senhor. Dá força ao pastor Neemias e toda essa equipe. Honra, 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 meu Pai. Enche, meu Pai, da vitória, da vitória, da vitória, da vitória. Em nome de Jesus. Você quer divulgar o seu evento, sua igreja, com um vídeo como esse? Vem aí, Pentecostes 2023, no Ministério A Colheita Internacional, com o tema Não Deixe a Chama Se Apagar. Levante-se e prepare-se. O noivo vem. Preletores, Pastor Diego de Oliveira. Então acesse agora aguiaproduções.com e vem ser águia.